Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e hoje com um convidado novo, pastor, professor Mark Swedberg. Espero ter acertado depois de tantos anos falando seu nome. Acertou. É isso, a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 18 do livro de Salmos. Vocês sabem que a gente grava alguns capítulos em Salmos sempre que termina um livro bíblico, antes de começar um novo. A gente terminou recentemente 1 aos Coríntios. Vamos ter 2 episódios aí, 2 semanas consecutivas de Salmos. Então hoje é dia de Salmo 18, semana que vem Salmo 19. E depois disso a gente vai voltar com Levítico. Mas antes de tudo a gente precisa apresentar o nosso convidado, né? Tenho uma grande honra, um grande prazer em receber comigo aqui, com a Carol também, que conhece de longa data, né, Carol? Sim, Uma pessoa que começou sendo meu professor, depois se tornou meu chefe na editora onde eu trabalhei, pastor e professor, como eu falei, professor de seminário, Mark Anthony, né? Mark Anthony Swedberg. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. É bom estar aqui com os ouvintes, mas estava pensando que voltamos onde tudo começou, porque eu lembro quando o Ictus lançou e eu não fazia parte do Ictus, mas estava no meio e acompanhando de perto, e a Carol também trabalhou para a gente lá na editora, foi muito bom trabalhar com vocês dois. Sim, verdade. E hoje os 3 estão fora, né, Carol? É. A vida anda. Estamos traçando novos caminhos, né? Eu também. Nenhum de nós está lá, mas foi muito bom. Tempo gostoso. Sim, foi um momento muito especial da minha vida, com certeza. Com certeza. Conta um pouquinho sobre o senhor antes da gente entrar no texto, pastor. A gente se conheceu, o senhor era professor do mestrado lá no seminário hoje Batista Logos, né? Sim. E, enfim, não vou cortar a sua história. Sou filho de missionários, criado aqui no Brasil. Vim ao Brasil com 5 anos de idade, em 1969. Em São Paulo, eles celebram a nossa chegada, foi dia 9 de julho, que é feriado, né? Então, todo mundo celebra a nossa chegada. Na época, não era ainda feriado, mas hoje é. E fui criado em São Paulo, capital, e depois, na minha juventude, na minha adolescência, na verdade, fui para Uberlândia, Minas Gerais. Estudei fora, tenho um mestrado em divindade e um mestrado em teologia, que é o próximo passo antes do doutorado. Também tenho bacharel, tudo em teologia e relacionados. E chegamos ao Brasil, eu, minha esposa Anita e, na época, nosso filho John, em 93. John tinha 2 anos de idade e a Jennifer nasceu aqui, então nós criamos nossos filhos aqui no Brasil. Fundamos uma igreja em Olímpia, no interior de São Paulo, e também uma igreja em Guaíra, no interior de São Paulo. Depois fui chamado para essa editora e mudamos para São Paulo em 2010. A essa altura, nosso filho já estava na faculdade e nossa filha Jennifer estava com a gente mais alguns anos. E em 2020, a semana antes de Covid fechar tudo, ficou evidente que Deus queria que a gente mudasse de lugar e nós, sem saber onde estávamos indo, saímos da editora e depois de uns 10 meses, eu acho que Deus sabia que a gente precisava acabar com o estresse um pouco, mas ficou claro que Deus queria que a gente fosse para Natal, onde tem um seminário e Instituto Batista Bereano, conhecido como CIB. E eu acho que por natureza sou mais professor do que qualquer outra coisa. E estamos lá dando aula também, ajudando uma igreja que entrou em dificuldades, a Igreja Batista Bereana, em Ceará Mirim, fica perto do Natal. E eu tenho dado aula em quase todos os seminários batistas regulares no Brasil. Aliás, semana passada eu estava em Manaus dando aula lá. Que legal. Já dei aula tanto no bacharel quanto no mestrado, em Logos, e Curitiba, Manaus, Cariri, Salvador, Natal. Vida de missionário, né? Gosto de escrever, ainda não tenho livros publicados, mas eu acho que vai acontecer. Tem que falar do C.S. Lewis, pastor, por favor. Sim. O meu segundo mestrado foi em... eu já era missionário, então quando a gente é missionário, a gente é sustentado por igrejas. Então,
Todo mundo pensa que é férias, mas não é. A gente vai para reportar para as igrejas, a gente viaja bastante. Mas as primeiras vezes que nós fizemos isso, meus filhos ainda em casa, eu fiz esse segundo mestrado, que eu estava pensando na época em fazer um doutorado em PhD, e o caminho antigo era esse que eu fiz. E a minha tese foi sobre a teoria do conhecimento de C.S. Lewis. É uma forma complicada de dizer, eu queria saber sobre o método apologético de C.S. Lewis. E eu digo para as pessoas que foi uma forma para poder ler as Crônicas de Nárnia e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Olha aí! Ler mais uma vez as Crônicas de Nárnia, né? São maravilhosas. Pra quem sabe, enfim, eu e a Carol, né, a gente ama livros, mas visitar a casa do Mark, eu não sei como é que tá agora aí em Natal, né? Mas quando ele morava aqui em São Paulo, visitar a casa dele era visitar uma biblioteca inteira, né? Não tinha cômodo sem livro na casa dele, era impressionante. Assim, qualquer corredor era um espaço de uma prateleira dessas de chão a teto de livro lotado. Era muito gostoso. Não é diferente, só que agora eu tenho um escritório, eu moro no próprio campus, então eu moro nos dormitórios e é só descer a escada, atravessar um espaço, entrar no prédio acadêmico, e eu tenho um enorme de um escritório, mas é livre para tudo que é canto. Nem todos os meus livros, meu escritório é o maior escritório que já tive, mas meus livros todos não cabem lá dentro. Pois é. Que coisa. Isso é um problema bom, bom. Enfim, ele é uma pessoa que está qualificada para falar sobre o Salmo 18, acho que já deu para perceber, né? Com certeza. Mas é uma delícia bater papo e, infelizmente, a gente já tá com quase 10 minutos de episódio. Hora de entrarmos no texto, né? Sim. Como de costume, a gente faz a leitura aqui na NVT, por isso então a gente agradece a editora Mundo Cristão por ter cedido os direitos da tradução para a gente usar aqui. Agradece também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que a gente usa ao fundo do episódio. E por ser um salmo, apesar de ser um salmo mais longo, a gente decidiu fazer a leitura dele numa tacada só. E eu digo isso por ser um salmo porque é uma poesia e eu acho que meio que quebra um pouco a ideia de ficar cortando o texto como a gente costuma fazer nos outros livros bíblicos. E para honrar também o nosso convidado, a gente convida então o Pastor Mark, fica à vontade, capítulo 18 de Salmos. Só uma colocação antes de ler. Algumas versões da Bíblia vão ter, a NVT que eu tenho não tem, mas algumas versões da Bíblia vão ter um título para cada salmo, ou um título para cada parágrafo, mas esse não tem. Mas tem uma parte antes do versículo 1 que está em itálico, e essa parte, no hebraico, é o versículo 1. Ou seja, nós não temos manuscritos que não contêm essa parte. Provavelmente faz parte original do Salmo. Legal. Então eu vou ler com essa introdução, porque eu creio que provavelmente é inspirado. Tá bom. Faz parte. Então eu vou ler, porque isso vai nos ajudar mais tarde na interpretação. Legal. Perfeito. Então começa assim. Ao regente do coral, salmo de Davi, servo do Senhor. Ele entoou esse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Cantou: Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercam, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu, meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira.
De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento, envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Mantens acesa a minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha, ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvada seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeita as nações ao meu poder, me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, te cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre.
Carol, Oi. será que a gente ganhou um capítulo pra não ter que gravar 2 aqui? Eu não sei se você percebeu, mas segundo Samuel... Então, eu... 22, se não me engano, é praticamente igual a coisa. Pois é. Depois você faz um Ctrl+C. Eu ia dizer, há diferenças. Sim. Eu estava lendo um pouquinho, só início, de Spurgeon. Spurgeon, em Tesouro de Davi, diz que há grandes diferenças, mas não são tão grandes assim. São próximos, mas há diferenças. E é interessante onde isso é colocado. Em 2 Samuel é colocado depois do pecado dele com Batseba. Depois que ele fugiu de Absalão. É colocado depois que ele finalmente derrota os filisteus, que eram seus grandes inimigos, no final de tudo. Ou seja, não é colocado logo após ele ter ganho a vitória sobre Saul, mas antes dos seus grandes pecados, é colocado depois. Eu acho que isso tem a ver com o que nós vamos discutir aqui dentro. É interessante colocar na história isso, né? E a própria introdução, a gente já falou em outros salmos, né? Essa questão que o pastor disse no começo, a introdução, muitas vezes, ela não faz parte do texto, ela foi colocada depois, mas ela aparece lá em 2 Samuel. Sim. O que pra mim dá um peso maior pra essa introdução do 18 também. Sim. Bom, a gente tem claramente algumas divisões que valem ser mencionadas, principalmente se você for reler esse texto com calma. A gente tem uma introdução, esses primeiros 3 versos, que é uma exaltação, e no final, os últimos 4, se não me engano, 4 ou 5 versos, a partir do 46... 46, isso. São um texto de louvor a Deus, né? A gente chama isso de uma doxologia, uma grande glória a Deus sendo dada. E o conteúdo mesmo tá nesse recheio aí, é meio que como se fossem os pães aí de um sanduíche. Mas é interessante ver como o Davi, ele abre em louvor e ele encerra em louvor, combina muito com os salmos, né? Exatamente. Eu gostei do fato que ele começa declarando seu amor ao Senhor. Claro que o Senhor conhece nosso coração e é possível dizer, eu te amo, Senhor, da boca para fora, mas eu creio que esse é uma âncora, porque nós vamos ver uma pessoa imperfeita que vai dizer que ele é inocente e ele diz que ama o Senhor, mas ele cometeu adultério, matou o marido da mulher, ele fez tanta coisa ruim. Sim. Como é que ele pode dizer, eu te amo, Senhor? E ele é muito ousado naquele trecho em que ele vai falar, não, eu mereço isso. Ele praticamente fala isso, né? Mas eu acho que é porque ele não estava confiando na sua justiça própria. Sim. Eu acho que isso é um subentendimento. Em todos os salmos, ele não estava confiando na sua justiça própria. Ele estava confiando na justiça que ele recebeu de fora, a justiça que ele recebe do próprio Deus. Claro que ele não sabia todos os detalhes do evangelho que nós conhecemos hoje, mas ele entendia que Deus era um Deus que havia perdoado ele porque ele havia se refugiado em Deus. Sim. E que entendimento, né? A ponto de ousar falar o que ele disse aqui. Sim. Eu li um lugar, um amigo meu escreveu, quase que de relance, ele estava falando que, bem, uma coisa é que quando a gente adora a Deus, não é que Deus é todo poderoso, não é que Deus é onisciente, onipotente. Claro que Ele é todas essas coisas, mas que o braço de Deus não é curto para não nos salvar. Que Ele me protege e derrota meus inimigos, que são os inimigos de Deus. Esse é o que ele disse por relance, que nos Salmos, os inimigos do salmista são os inimigos de Deus. E o que o Salmo faz é ele traz Deus para perto. Ou seja, não é no abstrato, Deus é santo, Deus é justo, Deus é onipotente, mas Deus me protege daqueles que me atacam. Que Deus ouve, de fato, minhas orações. Ele é onisciente, né? Então, é Deus para mim. Sim. Eu gostei muito, eu acho que foi o Spurgeon, tô correndo risco aqui de estar confundindo os autores que eu li, tá? Mas o destaque que ele faz ainda na introdução, na apresentação que o próprio Davi faz de si mesmo, se colocando como Salmo de Davi, servo do Senhor. Ele era rei aqui já, ele podia falar rei,
mas ele prefere ser servo do Senhor a ser rei, a ser apresentado como servo de Deus, do que ser apresentado como rei. Isso que o pastor Mark falou, essa questão dele se aproximar de Deus e de buscar a força de Deus, por ele saber que ele não tem força para lidar com os inimigos, né? Olha só a quantidade de palavras próximas que aparece logo de largada no texto. Eu destaquei aqui no verso 1, força. Verso 2, Senhor é minha rocha, fortaleza, libertador, rochedo, proteção, escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Isso em 2 versos. Em 2 versos é uma batelada de materialização de Deus, assim, de comparações com coisas fortes, com coisas que trazem essa segurança. Obviamente, coisas fora do palácio, né? Davi era um cara que vivia fora, né? Vivia no campo, vivia nas batalhas, então as referências que ele tem são essas coisas, faz todo sentido, né? Sim. E ele enxerga Deus como, olha, é Deus que é o meu escudo, é Deus que é a minha rocha, é Deus que é a minha fortaleza. E isso tudo meio que para preparar o que ele vai dizer que, eu preciso de ajuda. Sim. Eu clamei ao Senhor, vai aparecer aí no verso 3, né? Ele veio me livrar. E ele vai, a partir do verso 4, contar os desesperos que ele está sofrendo, os ataques que ele está sofrendo. Ele abre laços da morte, torrente de destruição. Também uma coleção de palavras pares aí, sepultura, morte, armadilha. É muito claro isso de poesia também, né? Posso voltar para a publicação Servo do Senhor? Claro. Por favor. Você vai notar que esse Senhor é Yahvé, porque está tudo em maiúsculo, está se referindo ao nome... O tetragrama lá. Eu li o que você leu também, Tiago, que ele se coloca como servo do Senhor. Isso foi de fato Spurgeon, mas... que bom. Eu li em outro comentário, hoje de manhã, comentário de James Hamilton, uma coisa interessante. Você sabia, que eu não sabia, que o servo de Yahvé só aparece... É claro que aparece em Isaías, o servo do Senhor, mas o servo do Senhor aparece apenas com referência a mais 2 pessoas, Moisés e Josué. Ou seja, ele está se colocando... Davi, que escreveu esse salmo, e nós sabemos disso porque o Novo Testamento... Há uma forma de interpretar Salmo de Davi como salmo em relação a Davi, o salmo em prol de Davi, alguma coisa assim. Mas o Novo Testamento nos diz que foi Davi que escreveu esse salmo. Então, Davi está dizendo que ele reconhece o seu papel importante na nação de Israel. Ele não é um rei qualquer, ele não é um profeta qualquer. Ele é um servo no mesmo patamar, no mesmo nível que Moisés, que basicamente fundou a nação, Josué, que conquistou a terra, e agora Davi, que é da linhagem real. E nós sabemos que o servo do Senhor em Isaías 53 é Jesus Cristo. Sim, mas lá é esse servo também, não é isso? De Jesus? Sim, exatamente. Tá. Então, Davi não está gabando. Ele está dizendo que Deus o colocou nisso. E a gente sabe que Davi foi escolhido para ser essa pessoa. Sim, sim. E ele, de fato, tinha um coração segundo o Senhor. Ele abraçou o Senhor, ele confiou no Senhor no meio de tudo isso. Sim. A segurança que Davi tem, né, no cuidado de Deus, né, no fato que Deus está ali presente. E quem lê aí 1 Samuel, 2 Samuel, na verdade, né, onde fala bastante da vida do Davi, a gente vê como ele passou por cada mal bocado, né, consequência também dos próprios pecados dele, mas como Deus estava sempre ao lado dele e como ele reconhecia isso, né? Então, eu acho muito bonito essa relação que ele tem com o Senhor. Sem comentar cada metáfora e imagem aqui, nós devemos, quando ele coloca o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, a gente tem que imaginar um lugar firme, uma rocha que não é abalado por ventania, não é abalado por torrentes, não é abalado por nada. Você pode se esconder em cima ou atrás. E minha fortaleza, meu libertador, é para a gente imaginar essas coisas, né? Se você já esteve numa fortaleza antiga, você se sente seguro lá dentro. O que eu acho interessante, a minha mente viaja às vezes para certas coisas. Ele falou no versículo 4,
os laços da morte, versículo 5, a sepultura me envolveu nos seus laços. Então, a ideia de que eu estava amarrado em cordas e essas cordas me arrancando para a morte, mas torrentes de destruição caíram sobre mim. Eu estava lembrando que, eu não sei como que apareceu aqui no Brasil, eu estava nos Estados Unidos na época, dia 4 de julho desse ano, para quem vai assistir daqui 20 anos, é 2025 nós estamos falando, de 4 de julho, que é dia de independência dos Estados Unidos, o rio Guadalupe, no Texas, nos Estados Unidos, repentinamente subiu e transbordou as suas margens, e eles não tinham avisado corretamente, mas matou 135 pessoas. Mas caramba, dentro desses 135 pessoas, tinha um acampamento para meninas, Sim. acampamento cristão, e muitos morreram afogados. Interessante que Israel tem esses lugares chamados Wadi, eu não sei como pronuncia em português, mas é W-A-D-I, que são normalmente ribanceiras secas, mas que em tempo de chuva, de repente eles sobem. E eu tenho a impressão que Davi estava pensando nisso, que ele estava lá e de repente, se você não sai, se você não se colocar em cima de uma rocha, você morre afogado. Você precisa de um lugar alto que não vai se abalar quando as torrentes vêm, porque elas sobem repentinamente, coisa de 20 minutos, e se você não subiu, você é afogado. Então Deus foi esse lugar seguro quando a enchente subiu, que o protegeu. É muito visual o Davi no seu texto, né? Sim. Essas comparações que ele faz. Eu, por exemplo, fui muito para Senhor dos Anéis, Sim. o Abismo de Helm, quando falou das fortalezas de pedra e tudo mais. O que, assim, eu gosto muito de histórias, né? E essas histórias ajudam a gente que não vive essa realidade a entender de verdade o que Sim, é sim. aquela realidade. É. Sabe outra coisa que eu fiquei lembrando, porque eu não estou comentando versículo por versículo, estou comentando impressões. Mais duas coisas que vieram à mente. Versículo 7, a terra se abalou e estremeceu, tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por sua causa, de suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas e tal. E isso remonta, eu creio, de propósito, faz a gente lembrar de Deus aparecendo no Monte Sinai, com relâmpagos e fogo e terremotos e fumaça. Isso remonta a isso, eu acho. Imagina uma tempestade forte e suficiente que pode abrir o mar para você ver lá dentro e ver a raiz da terra. É o que ele fala aqui, né? E a outra coisa, então, você imagina o medo do povo de Israel. E a voz de Deus é sempre comparada com a voz de trovão. Moro hoje em Natal e é Nordeste, mas em Natal ainda chove. O que não acontece com tanta frequência como em São Paulo é tempestade com relâmpagos e trovões. E quando os trovões começam, quando estão perto, eu sei que em São Paulo a gente se sente seguro dentro das nossas casas ou ambientes, mas em Natal não. E as pessoas têm medo de trovões, porque talvez todos os nossos ouvintes já tiveram um lugar onde o raio vem e o trovão quase imediato, a gente fala, puxa vida, estava perto, né? Caiu perto. Isso pode colocar medo em qualquer um. E a voz de Deus é comparado a isso, né? Sim. Quando ele fala, é isso. No 12, quando veio para mim nuvens espessas, escondiam o brilho ao seu redor, fazia chover granizo e brasas vivas. A ilustração que me vem aqui, sei lá, um vulcão em erupção. Sim. Lembrei de Sodoma e Gomorra, mas acho que não tanto, mas para quem vive contextos de vulcão em erupção. E no 10, quando ele fala montado num querubim, pairava sobre asas do vento, me lembrei do texto de Ezequiel, né? Da visão lá de Ezequiel. Sim. O fato é que o bicho tá pegando aqui, né, pro Davi. E assim, é interessante que o que ele descreveu como perigos para ele, do 4 ao 6, a partir do 7, é perigo não mais para ele, porque é um perigo extremamente mais intenso, perigoso, só que é um perigo que tá do lado dele. É a resposta que tá vinda de Deus para proteger ele. Sim.
fez meus inimigos fugir em confusão, versículo 14. Isso. Atirou flechas, né? Dispersou os inimigos. E aí no 15 aparece a ilustração que você falou, né? O fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram expostos. É isso. Abriu um vão assim e não foi nem na terra, foi no meio do mar. Usando o quê? A travessia do Mar Vermelho, talvez, né? Lógico. Com certeza. Veja versículo 16 e 17. Os céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Eu fiquei pensando em lugares como esse, e mais tarde, versículo 20, ele vai dizer: o Senhor me recompensou por causa da minha justiça, por causa da minha inocência me restaurou. Talvez quando você pensa Saul perseguindo ele, você entende que Saul tinha desobedecido a Deus e Davi não tinha feito nada que merecesse isso. Também ele foi perdoado pelo seu pecado com Batseba, mas mais tarde ele vai dizer: pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal, cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele fala isso 2 vezes, hein? No 20, o Senhor me recompensou por minha justiça. Sim. No 24, o Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Sim. Eu, de verdade, eu fiquei tenso lendo isso. Eu falei, que ousado, né? Que audácia. Mas é nisso que o senhor tá falando mesmo. Mas eu fico pensando, obviamente, Davi não foi completamente inocente, embora ele diz aqui. Eu acho que 2 coisas estão acontecendo. Um que eu já falei, que eu creio que é porque ele não estava dependendo da sua justiça própria, mas da justiça alheia que foi creditado nele. Mas também acho que está falando sobre o futuro Davi, Jesus Cristo, que um dia virá. Será? Que legal, eu não pensei nisso não. Ele como representante do Messias, é isso? Davi como representante do Messias, porque um dia tudo isso vai ser verdade, absolutamente verdade. Sim. Já é verdade sobre Jesus Cristo e ele reinará. É possível que ele está olhando nele como representante, mas mais que isso, eu pensei em Davi enfrentando Golias. Agora, quando ele enfrenta Golias, ele ainda estava na sua inocência, ou seja, ele não tinha cometido os grandes pecados pelos quais nós conhecemos mais tarde. Mas mesmo assim, a gente vê Golias aparecendo para os israelitas e desafiando. Ele saía e gritava todos os dias: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele matar, seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Então não ficou com medo, mas quando Davi ouve isso, ele responde assim: fiz, falando como ele matou o leão e o urso apenas com um cajado em suas mãos. Fiz isso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. E aqui eu acho que é o segredo: pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, eu sou servo do Senhor e ele é o inimigo do Senhor, está atacando o Senhor. Então, por que vocês estão fugindo dele? Porque nosso Deus é o Deus que é o verdadeiro Deus. Amém. Então, uma coisa sobre o Deus falso, os deuses de Golias, eram deuses falsos, Dagon e outros, é que quando você precisa deles, eles mentem. Essa é a característica. E quando você vai confiar neles, bem na hora que você precisa, eles não existem. Então, eles te deixam na mão. Mas o Deus de verdade, eu acho que isso vai aparecer de volta no Salmo 18, o verdadeiro Deus, ele vai perguntar no Salmo 18, quem é Deus senão o Senhor? Ele não deixa a pessoa que confia nele na mão, porque ele existe, ele é vivo. Davi, quando ele encontrou Golias riu dele com desprezo, gritou para Davi: por acaso sou um cão que você vem a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Eu estou em 1 Samuel 17, versículo
44, agora 45. Olha a resposta de Davi. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor, não eu, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Eu creio que isso é antes que começou. Salmo 18 é Ele refletindo, dizendo: não, é isso mesmo. Deus me defendeu porque eu confiei nele e ele de fato é Deus. Sim. Alguns deles até dizem ser servos de Deus, mas não são. De última hora clamam a Deus, mas é tarde demais, porque eles já abandonaram a Deus. Mas eu que estou dependendo dele o tempo todo... Ele não me abandona, né? Ele não me abandona. É nesse contexto que vem aí: nunca abandonei os seus decretos, né? Que ele vai dizer: sou inculpável diante de Deus, ó. Sim. O tempo todo eu fui seu servo, não tem por que agora eu não ser resgatado pelo Senhor. Sim. Me lembrou muito o texto de Elias lá no Monte Carmelo, né? 1 Reis 18, ele zombando dos seguidores de Baal, e é meio que isso, o pessoal que seguia Baal, estava zombando de Deus. E aí ele fala: bom, a batalha não é comigo, é com o próprio Deus, então é Deus que se defende. É interessante que Davi, ele tem toda essa confiança, independente, né, dele ser rei ou não, né? Porque algumas pessoas podem falar assim: ah, não, mas ele fala isso porque, afinal de contas, ele era rei de Israel. Quando ele enfrentou Golias, ele ainda não era. Não, mas no 17 ele fala: eles eram fortes demais pra mim. Nem o fato dele ter um exército real atrás dele não dava garantia de nada pra ele. De nada, né? O que garantia ele realmente era Deus, né? Então essa confiança que ele tem, não sei se é errado falar que é uma confiança cega em Deus, mas é uma confiança absoluta que Deus vai estar com ele, né? É uma confiança de fé, não é cega, né? É uma confiança de quem realmente sabe e conhece o seu Deus. Eu gostei dessa colocação sua, Viltan, porque uma das razões porque eu gosto tanto do C.S. Lewis é o fato que, diferente de muitos apologistas e outros que defendem a existência de Deus, ele não defende Deus no abstrato. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, até nos apologistas que eu sou mais próximo em minha filosofia de apologética, que seria talvez o Van Til e outros, tendem a dizer que Deus é alguém que você precisa pressupor a existência dele, que você não tem conhecimento, eles são chamados de pressuposicionalistas. Mas o problema é que Deus acaba sendo uma teoria ou uma filosofia que você abraça, mas para Davi, para C.S. Lewis e na sua fala, Deus é uma pessoa. Eu lembro uma coisa que o Lewis disse. O Lewis chegou ao cristianismo em duas etapas. Primeiro, ele chegou à fé, a crença que Deus existe, mas ele ainda não se dizia cristão. Ele sabia que era um Deus pessoal, mas fora isso, ele ainda não sabia onde isso iria levar. E uns 2 anos mais tarde, ele chegou a crer que Jesus é filho de Deus e, portanto, que o cristianismo é verdadeiro. Mas nesse ínterim, ele escreveu para uns seus amigos e disse assim: eu não sei se você ouviu a grande notícia que hoje eu admito que Deus existe. Coisa assim, eu estou parafraseando. Hoje eu admito que Deus existe. Agora estou vendo se o cristianismo irá me adotar. Ele disse: antes eu diria, agora estou vendo para ver se eu vou adotar o cristianismo. Mas agora eu percebo que não estou jogando paciência como antes eu pensava. Lembra que paciência você joga sozinho. Sim. Estou jogando pôquer, ou seja, tem alguém do outro lado que também vai lançar carta. Então, tudo isso que nós temos aqui é de alguém que não começou a confiar em Deus quando veio a torrente. Ele já estava confiando. Isso me lembra de um comentário do Dr. John Wickham sobre Daniel capítulo 2.
quando Nabucodonosor tem o sonho, ele manda os seus magos e conselheiros revelar o sonho para depois da interpretação, ninguém consegue. Aí chegam na casa do Daniel e falam: vocês têm que vir comigo, vocês vão morrer, porque o rei mandou matar todos vocês. E Daniel diz: mas por quê? Aí, porque ele teve um sonho, ninguém pode dar o sonho. Aí Daniel diz: mas fala para o rei que eu vou dar essa interpretação. E você fala: mas como que ele podia ter tanta calma? Uma loucura, se for pensar humanamente, né? Aí ele chega e fala para os seus amigos, os 3 que nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego, não são os nomes deles, é Ananias, eu esqueço. Mas ele diz para eles orar, e o Dr. Wickham disse: é porque ele é o tipo de homem que não começou a orar apenas naquele momento, é um homem que já orava. Uhum. Um cara que vem fazendo exercício faz tempo, ele já tem uma musculatura, ele não precisa levantar a caixa de primeira, né? Exatamente. O versos 25 em diante, ele mostra muito essa questão que é quase uma causa e consequência da vida aí, né? Aos fiéis te mostra fiel, aos íntegros mostra integridade, aos puros mostra pureza, te mostras puro. Mas, aí é o contrário, né? Aos perversos te mostras astuto. Livro humilde, humilha os orgulhosos. Sabe, é uma causa e consequência natural do relacionamento, ou no caso da falta de relacionamento, né, dos inimigos com Deus. Então não adianta aquela pessoa que nunca se importou com Deus, às vezes até aquele cristão desviado e que, enfim, quase praticamente apostatou da fé, quando passa o perrengue e fala: ai meu Deus, não vale nada isso, não vale nada. Já falamos aí várias vezes de versículos onde Deus fala: olha, meu ouvido está fechado para sua oração. Está fechado. Agora, se você cultiva uma vida de proximidade com Deus, uma vida rendida aos pés da cruz, aos pés de Cristo, vocês têm um relacionamento. Deus sabe quem você é, Deus cuida de você. Esse salmo inteiro dá pra gente, acho que o principal é a esperança de que vale a pena a gente ser servo do Senhor. Sim. Porque Ele, nós sendo servos dele, Ele cuida de nós o tempo todo, por mais que venha uma torrente, por mais que venham super inimigos, não importa. Deus é o nosso Pai. Deus cuida da gente. Amém. No 29, com a tua força eu posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. Cara, isso parece um superpoder de super-herói, sabe? Parece. Eu gostei do versículo 28. Mantenhas acesa minha lâmpada. Ele está falando: o Senhor me guardou em vida. Agora, isso não é uma promessa generalizada. Ele tinha prometido, tinha ungido Davi rei. Davi tinha a promessa divina que ele seria rei. Uhum. E que a casa dele iria durar. Então, ele tinha um relacionamento especial. Mas, no final das contas, Deus, de fato, dá a vida eterna àqueles que confiam nele. Uhum. Mas, voltando para a metáfora aqui, o Senhor Deus mantém acesa a minha lâmpada. Você precisa imaginar as lâmpadas daquela época, talvez você já viu, são de argila levada a fogo, e são basicamente uma bacia cheia de azeite, com um lugar que sai o azeite, mas você coloca um pavio de linha e você acende aquilo lá. Uhum. Qualquer ventinho apaga. Né? E no meio de toda a tempestade, Deus mantém a lâmpada dele acesa, a vida dele acesa. Sabe, eu estava pensando, semana passada, eu não seguia esse cara, mas o Charlie Kirk foi assassinado. Eu li a respeito dele depois que ele morreu, porque, como meu filho disse, eu não era das pessoas que ele estava tentando alcançar. E eu li o que o Al Mohler, evangélico famoso, diz a respeito dele, que quando ele conheceu o Kirk inicialmente, a primeira vez, ele admirou o talento dele, mas não gostou da personalidade dele. Porque naquela época, ele não tinha espaço para Deus. As coisas mudaram nos últimos anos na vida dele, e isso que eu não sabia. Onde o caminho político se tornou menos importante, o que se tornou mais importante na vida dele era o seu Deus, a sua igreja, e ele começou a ousadamente a proclamar a sua fé. E isso
como eu não seguia no podcast dele, eu não sabia nada disso. Eu achei isso interessante. Alguém disse que em vez de sempre estar com cara de bravo, agora ele estava sempre sorridente, porque alguma coisa real e espiritual tinha acontecido nos últimos anos. Uau. E é claro que, como eu não estou dizendo que o Charlie Kirk é nem o apóstolo Paulo ou Pedro, mas como na vida desses, Deus não guardou a vida dele. Ele morreu. Acho que a mensagem... Bem, se eu li e descobri a respeito da vida de cristão do Charlie Kirk, imagina quantos outros que não conheciam nada a respeito dele foram ler e descobriram isso. Então Deus vai usar isso para a glória dele, mas no final das contas, Deus é o vingador e ele vai acertar as contas do universo. Ninguém que pratica o mal vai escapar ileso, ou ele vai confiar em Jesus Cristo, que dá justiça a todos que pedem, ou ele vai pagar ele mesmo pelos seus pecados. Mas veja que, voltando para o versículo 30 do nosso Salmo, o caminho de Deus é perfeito, mesmo quando não parece. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. Sim, sim. E coisas ruins acontecem com coisas boas, né? Isso é bem importante a gente dizer. Os cristãos não têm uma aura em volta que os protege de tudo, sabe? Eu não posso pegar o verso 30 e falar Deus é escudo para todos que nele se refugiam e achar que eu não vou ficar doente, que eu não vou ter um parente assassinado, que nada. Não vai perder o emprego, né? Ou que você não vai morrer por sua fé. Mas eu acho que, mesmo assim, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Sim. No final das contas, todos nós vamos morrer. Seja com a bala de um assassino ou de outra forma, de velhice, todos nós vamos morrer. Mas ele protege todos aqueles que refugiam dele eternamente. Sim. E aqui vem, eu acho que é a chave de tudo. Quem é Deus se não o Senhor? O Senhor aqui é o Deus de Israel, que nós temos o nome tudo em maiúsculo. Quem é rocha firme se não nosso Deus? Ou seja... Não tem outro para confiar. Não tem outro. Quando você mais necessita de um Deus, o Deus falso te trai, porque não é. Mas esse Deus não te trai, porque ele é de fato Deus. Não existe outro Deus. Então, quando você confia nele, Charlie Kirk, aparentemente, eu não tenho nenhum QR Code que lê corações, Deus tem isso, mas aparentemente ele estava confiando no Senhor e podemos ter certeza que Deus é por ele, Deus está vigiando por ele, e Deus tem os seus planos, mas eventualmente isso inclui a salvação eterna de Charlie Kirk. Então, qualquer pessoa que está nos escutando, tem coisas piores do que as desavenças desse mundo, os xingamentos, as perseguições, as mortes, as opressões. No final das contas, Deus é Deus. E ele não desampara ninguém que nele confia. Amém. É isso. Eternamente. Então, precisamos correr para ele. Talvez você esteja enfrentando alguma coisa. Tem pessoas que enfrentam dificuldades e falam, mas se Deus existisse, isso não teria acontecido, e abandonam Deus. Isso é a resposta errada. Quem consegue fugir da ira do Cordeiro? Ninguém consegue. Mas se você fugir para o Cordeiro, ele te protege. No final aí dos Salmos, quase indo, né, no final, eu peguei uma aplicação aqui que, na verdade, eu preciso pensar mais a respeito dela para minha vida. Porque, principalmente quando acontecem coisas como o senhor relatou aí do Kirk, nós cristãos, a gente se sente muito impotente em relação ao que a gente pode fazer a respeito, sabe? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, ora pelas pessoas, ora... Porque assim, me abalou muito. Eu falei isso em off na última gravação nossa. Me abalou muito, não o fato dele ter sido assassinado. Óbvio que isso abala também, né? Mas me abalou mais ainda a reação das pessoas em relação ao assassinato dela. De muita gente comemorar o assassinato, sabe? Esse tipo de... Mas isso me fez um mal, pastor, que você não tem ideia. E aí as pessoas disseram, alguns até que nos seguem no Discord, estavam ao vivo, falaram, ora, Tiago, ora por eles. Me lembrei de Jesus falando, perdoa, eles não sabem o que fazem, sabe? Lembrei de Jesus falando, o mundo vai te perseguir, é isso aí, é isso. E voltando aqui aos Salmos, e aí que eu preciso repensar um pouco, talvez vocês dois até podem me ajudar aí.
Ele abre no 47 falando, olha, ele é o Deus que se vinga dos que fazem o mal. A gente já falou um pouco sobre isso. Sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Aliás, antes disso, a partir do 37. Porque qual foi o caminho de Davi no Salmo? Eu exalto a Deus, aí depois eu reconheço Deus, eu confio nele, eu confio no relacionamento que a gente tem, eu sei que ele é um Deus que ataca os seus inimigos, só que eu, Davi, sou o rei, o líder do exército aqui. Eu estou numa posição que permite isso, é isso que eu quero dizer. E aí, a partir do momento em que ele dá todo o crédito a Deus, ele passa, a partir do verso 37, a agir, ele, perseguir meus inimigos, perseguir eu, Davi, não é Deus indo perseguir, persegui, os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados, eu os feri, até que não pudessem se levantar, sabe, sem misericórdia aí. Tombaram diante dos meus pés. Aí ele faz um lembrete no 39. Tu, Deus, né? Tu me armaste fortemente para a batalha. O crédito é dado a Deus da vitória. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Olha, foi Deus que colocou os meus inimigos diante de mim. Não fui eu que conquistei essa vitória. Uhum. Deus ainda, no 40, puseste os pescoços deles sob os meus pés. Mas eu destruí todos os que me odiavam. E aí vem o pedido de ajuda deles, aquele pedido de ajuda falso, né? Mas ninguém o socorreu, obviamente. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. A gente já tratou bastante sobre isso na conversa. E no 42, eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. E aí que fica a minha questão. Até onde nós, cristãos, podemos agir como vingadores, como Davi agiu aqui, dando crédito dessa vingança a Deus, mas no fim das contas, entendam que ele estava no papel de fazer isso como rei, como líder do exército, tá? Nós provavelmente não estamos, a gente não pode sair fazendo justiça com as próprias mãos. Mas como que a gente lida com isso, sabe? Eu realmente estou brigando com esse texto ainda. Eu tenho uma sugestão que eu vou fazer, mas antes disso eu queria comentar ainda nesse contexto, versículo 34, treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Eu não sou caçador, tal, mas eu tive numa loja uma vez que tinha arco e flecha, mas não daquele de brinquedinho, né, que a gente pega aí, que nossos filhos têm, né? Mas um arco de verdade daquelas pessoas que usam o arco para caçar ou para tirar em alvo. E ele era um jeito que você tinha que puxar com muita força, quase mais força do que eu tinha. E uma vez que você chega em posição correta, ele tinha um dispositivo para deixar ele tenso, mas você não precisava exercer a mesma força que você exerceu para puxar, você podia exercer um pouquinho menos porque ele travava de uma certa forma. Aí quando você soltava, ele soltava com tudo. Só que eu peguei e puxei assim, aí eu relaxei demais e pum, escapou. Era interessante isso, e aí o vendedor não ficou nada contente comigo. Eu estava com meus sobrinhos e eu passei a vergonha porque ele pegou e levou só para verificar que não tinha estragado o arco dele, né? Aí eu falei, vamos deixar isso, não vamos brincar com isso. Mas nós não imaginamos a força que exige para você atirar um arco. E agora ele está falando de um arco de bronze. Imagina o peso, a força que você precisa para envergar isso, mas é Deus que fortalece ele. Para responder sua pergunta, tá, eu creio que nós precisamos entender. Primeiro, ele está descrevendo, ele não está necessariamente ensinando aqui para nós. Nem sugerindo que a gente faça isso, né? Sim. A segunda coisa é que Davi estava inserido num contexto especial. Você aludiu a alguns desses contextos, porque em Romanos 12 vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, é uma citação de um dos provérbios. Não vos vingueis a vós mesmos, irmãos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, Davi estava no contexto em que, como rei, ungido por Deus de Israel, interessante que a palavra ungido é Messias. Certo. Ele foi o próprio instrumento de vingança do Senhor sobre os inimigos, porque os inimigos,
Então, quando ele se vingou dos seus inimigos, não era Davi se vingando, era Davi sendo o agente divino para vingança. Como Babilônia foi a agência divina de vingança sobre Judá. Davi foi escolhido. Diferente de Babilônia, ele era um homem justo, um homem que seguia a Deus. Então, ele era o instrumento de Deus para a vingança. Mas hoje, nós não somos esse instrumento. Como Davi era, quando tinha as promessas, nós não fomos ungidos e escolhidos para ser rei de Israel como ele foi escolhido. Só que, vou entrar um pouquinho em escatologia. Imagine que a gente tem leitores que sejam amilenistas ou pós-milenistas, ou coisa assim. Eu sou pré-milenista, que significa que creio que Cristo vai voltar e estabelecer seu milênio. E uma das coisas que me leva a ser pré-milenista, na versão amilenista, Cristo volta, dá um fim no mundo, leva todos para o juízo final e nós, os salvos, vamos sobreviver e viver no céu para todo sempre. Na visão pré-milenista não é isso. Na visão pré-milenista, Cristo volta, destrói todos os seus inimigos na frente do mundo inteiro. Ele pisa o lagar e Apocalipse 19 fala sobre o sangue do povo respingando nas vestimentas dele. E ele estabelece seu reino. E a ideia no pré-milenismo dispensacionalista é que Cristo se vinga no tempo e no espaço, não só na eternidade. Ou seja, ele reina aqui sobre a terra e o mundo tem que reconhecer que tudo que está nas escrituras, o mundo vai ter que engolir ele goela abaixo. Tudo que ele tem prometido para Israel, para nós, será cumprido dentro do tempo. Com o reino dele, e todas as nações vão ter que admitir que ele é rei. Ele será vindicado, não no futuro, no céu, lá nas nuvens, mas aqui na terra. E a glória dele ficará evidente para todos aqui. Então, tudo isso que Davi começou a fazer e fez de forma imperfeita, Jesus Cristo vai concluir de forma perfeita. E ele vai reinar perfeitamente para todo sempre. Então, para responder sua pergunta, não, eu não acho que é para nós nos vingarmos hoje. Nós somos instruídos para orar por aqueles que nos perseguem, para abençoar e não amaldiçoar. Por mais que isso custe a nossa vida diante dessas mesmas pessoas, né? Custou a de Jesus? Sim, exatamente. Mas temos a promessa que eles não vão ficar ilesos. Voltando para Daniel 2, Nabucodonosor tem aquela visão da grande estátua, né? A cabeça de ouro é Babilônia, o rei Nabucodonosor. Depois você tem o tórax e os braços de prata representando o reino Medo-Persa. Os quadris de bronze, que é Grécia. Depois você tem as pernas de ferro representando Roma, que era realmente forte e terrível. E depois você tem os pés muito frágeis de ferro misturado com barro, que qualquer coisinha derruba, né? Sim. E depois a visão termina com uma rocha cortada da montanha sem mãos. Isso é uma referência a um estabelecimento sobrenatural. E essa rocha rola e destrói todos os reinos. E a gente entende o reino mundial, o reino onde o Deus é Satanás, onde ele é o rei desse mundo, esmiuça em pó, o vento leva, a rocha enche a terra e qualquer vestígio desses reinos some para todo sempre. A rocha é Jesus Cristo. Isso está se referindo ao fato que um dia ele vai destruir tudo isso, todo o sistema, o pensamento mundano que levou ao assassino de Charlie Cook e levou as pessoas dançando sobre o túmulo dele. Eles vão virar pó, vão embora. Todo esse sistema vai acabar para tudo sempre. Então, nós temos que fazer o quê? Continuar confiando. A promessa está aqui.
voltando pro Salmo aqui, no caso do Davi, a partir do 43, antes da doxologia final, né? É interessante ver como não só tu me livraste dos meus acusadores, né? Mas me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Davi aqui acabou sendo exaltado até sobre outras nações que não só a dele, né? Rendem-se assim que ouvem os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. E isso é interessante que não acaba aqui. Poderia ser uma grande exaltação do Davi, mas ele encerra com uma exaltação ainda maior, né? O Senhor vive. Percebam quando vocês estiverem lendo a Bíblia que tem poucos momentos em que tem pontos de exclamação. Pensando na língua portuguesa aqui, mas aqui tem um Senhor vive, exclamação. Louvada seja a minha rocha, exclamação. Exaltado seja o Deus da minha salvação, exclamação de novo, sabe? Olha, eu posso ser o governante do mundo, de todas as nações, elas podem dobrar os seus joelhos diante de mim, mas eu ainda sou servo de Deus e sou eu que dobro meus joelhos diante de Deus, e é o Senhor que vive, é Ele que tem que ser louvado, é Ele que tem que ser exaltado. No fim das contas, foi Ele que se vingou dos que fizeram o mal, não fui eu, Davi. E no versículo 50, só para fechar o círculo, concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, no original é Messias, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Então ele não está pensando apenas nele. Sim. No final das contas, ele está pensando na sua descendência, e eu creio, no seu descendente, singular Jesus Cristo. Sim. Por mais que o Davi não tivesse plena consciência de que ele estava falando de Jesus aqui, Deus que estava compondo as escrituras ali estava, né? Mas eu acho que Davi entendia mais do que a gente dá crédito a ele. Por exemplo, em Salmo 110, o Senhor disse a meu Senhor. Davi entendia que ele teria um descendente singular, que reinaria para sempre. Porque o único jeito de ter uma linhagem que não acabaria é ter um descendente que não morria. Então, eu acho que Davi entendia que ele teria um descendente pela própria revelação das Escrituras, né? Salmo 110 é claramente um salmo de Davi, e Jesus Cristo usa esse versículo para calar a boca daqueles que ficavam questionando ele, né? Sim. Deixa-me achar, porque eu acho que vale a pena ler. Diz, Salmo 110, Salmo de Davi, o Senhor, tudo maiúsculo, disse ao meu Senhor, o meu mestre, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Então Davi escreveu isso. E Jesus disse, se o Messias é filho de Davi, como vocês dizem, como é que ele chama ele de meu Senhor, meu mestre? Bem, ele é meu mestre porque ele é Deus também. E já existia antes de mim, Davi, também, né? Sim, exatamente. Então, Davi entendia que ele teria um descendente que seria divino e reinaria para sempre. Eu acho que eu entendia. Muito bom, muito bom. O Salmo mexeu bastante comigo. E eu fiquei muito feliz de trazer você com a gente aqui, viu, pastor? Foi muito bom poder revê-lo, poder conversar sobre a Bíblia de novo com o senhor, poder aprender e sentar e ouvir, né? Sentar e ouvir. Foi muito bom. É gostoso conversar com vocês. Eu ouvi um pouquinho de um dos seus podcasts sobre 1 Coríntios. Eu pensei, bem, eu não tenho aquela voz ressonante do Tiago Moreira. E bem barítono, mas eu fiquei contente com a qualidade do podcast e qualidade dos comentários. Eu louvo a Deus pelo ministério que vocês estão tendo. Amém. Muito obrigado. É tudo glória a Deus, né, Carol? Com gente certeza. Só tá aqui emprestando nosso tempo para Deus fazer o trabalho dele. Exatamente. E eu tinha avisado pro Tan que hoje eu ia ficar mais quietinha, porque não é sempre que a gente consegue ter uma aula de graça assim do Pastor Mark. Então, eu falei pro Thiago, eu vou dar bom dia e vou ficar quietinha, tá bom? Mas você tá ligado que tem uns ouvintes aí reclamando, hein, Carol, que você tá falando pouco. Sinto muito, gente. Não tem como competir. Não, vocês todos têm boas coisas para contribuir. Foi bom a interação que tivemos. Que legal.
Então que Deus abençoe aí o ministério. Obrigado. O senhor tem redes sociais abertas? Quer deixar o contato para alguém, não? Você sabe, eu só tenho WhatsApp. E é melhor não, né, pastor? Deixa quieto. Tem muita gente que me escreve. Se você quer saber por aí, conversa com o Tan ou com a Carol, que eles sabem. Legal. Olha a cor da minha barba. Não, eu ia falar que você mudou pro lugar certo, né? Em Natal, agora chegou o Papai Noel. Eu até tenho Instagram, e se você pedir me seguir, eu vou aceitar. Se quando eu entro, que quase é nunca, e você vai ficar muito frustrado, porque eu nunca posto nada. De vez em quando eu tenho Instagram e a Facebook para de vez em quando aparece você tem que ver isso, eu vou lá e olho. Sim. Para ser consumidor, né? Não produtor de conteúdo, tá certo. Assim, os meus conteúdos, você vai achar mensagens minhas em diversos lugares na internet, mas não rede social. Se você procurar no YouTube, tanto da Editora Batista Regular quanto da Igreja Batista Bereana de Ceará Mirim, eu tenho algumas mensagens lá. Legal. E também, se procurar meu nome na internet, vai aparecer. Vai sim. Legal. E você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audição, tá? Passamos aí de mais de 1 hora de programa, mas, de novo, passa voando, né? A gente olha e impressionante como o tempo passou e parece que não aconteceu nem poucos minutos aí. Sinal, pelo menos pra mim, que foi muito gostosa a conversa, né? Espero que pra vocês aí tenha sido tão gostoso quanto foi pra gente. E semana que vem a gente volta, então, com o Salmo 19, com um convidado novo, vocês vão conhecer na semana que vem. Se você quiser participar das nossas leituras coletivas, a gente tem uma comunidade no Discord, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Por lá a gente faz a transmissão dos programas ao vivo, tá? Conforme a gente grava, a gente transmite. Inclusive agradeço a galera que tá aqui na plateia acompanhando, alguns vão chegando no meio do caminho e ficam. Não tem problema algum, tá? Se você não puder acompanhar inteiro, quiser acompanhar só uma parte, é de graça, tá? É só, de fato, acessar esse link aí e conhecer a gente e trocar um pouco de ideia. Você consegue acesso fácil a mim e a Carol ali, conversar também pro dia a dia. Vai ser um prazer receber vocês nesse espaço que a gente promove também. E é isso, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. Foi um prazer ter o pastor Mark aqui. Hoje ele dá aula no seminário em que o meu pai se formou, lá em Natal. O tio do Fernando também, muitos anos atrás, trabalhou lá, o pastor Cezion. Hoje ele já não está mais entre nós. Mas, assim, é uma satisfação muito grande. Espero um dia a gente poder nos rever, né, pessoalmente, porque apesar de estarmos no Brasil... Estamos quase nos opostos, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Mark, a dona Anitta, eles sabem disso. E muito obrigada, pastor. Então, obrigada também, ouvinte, e que Deus abençoe. Até mais. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite.